E aí, otakus do meu Brasil. Mais um vídeo do canal, e dessa vez trazendo a última parte do capítulo 4. Nesse vídeo será focado mais na reunião de Ainz e os ferreiros rúnicos. Então gostaria de pedir para já deixar o like, e se inscrever no canal se não for inscrito. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com anões chegando no local designado para a reunião, em que Ainz iria tentar convencer os ferreiros rúnicos a irem por vontade própria à sua nação. Mas é claro que Ainz havia dado amostras de vinhos de alta classe para Gondo distribuir entre os ferreiros rúnicos, e graças a isso, mesmo não sendo a hora marcada, 1/10 dos ferreiros rúnicos já estavam presentes. E atualmente Gondo estava recepcionando um anão que acabara de chegar. O anão já chegou pedindo o que foi prometido por Gondo anteriormente, que era basicamente uma garrafa grande do vinho. Mas ele respondeu que só irão receber a recompensa após o rei bruxo fazer seu discurso. E mesmo insistindo, Gondo apenas repetiu os termos. Por isso o anão acabou desistiu e se juntou a um grupo que estava em uma discussão entusiasta sobre as alegrias do álcool. Então Gondo fez questão de enfatizar a todos que o vinho que ele havia distribuído só existia no reino de Ainz. Uma pequena jogada de marketing. Com isso eles se esforçaram a esperar. Assim Gondo suspira novamente. Não é como se ele estivesse infeliz sobre o vinho ter sido efetivo, mas ele preferia não usar esse método para atraí-los. Quando a hora marcada chegou, Ainz havia enviado Alda até Gondo para perguntar se ele já poderia começar, e Gondo respondeu que todos os anões já haviam chegado. Então Ainz finalmente fez sua aparição. Mas quando os anões o viram, o ambiente se tornou um caos, graças ao medo que sentiram. No entanto, Chautiar levantou sua mão, que estava segurando uma garrafa de vinho, o que atraiu a atenção de todos os anões, e ordenou que fizessem silêncio. Uma excelente forma de acalmar os anões, diga-se de passagem. Ainz agradece e passa seu olhar por todos os anões reunidos, e só então começa seu discurso. Primeiramente agradeceu por terem vindo e os informou que haveria vinho para todos. Então, confirmando que não haveria interrupções, continuou seu discurso. Ele falou seu objetivo de recrutar os anões para seu reino, para que trabalhassem no desenvolvimento rúnico. Mas a reação dos anões não foi das melhores, enquanto cada um deles tinha uma expressão amarga em suas faces, demonstrando claramente sua rejeição à ideia. Mas então, um dos anões mais velhos presentes perguntou a Ainz o motivo dele querer recrutá-los, se as runas eram apenas uma técnica morta. E Ainz respondeu que ele queria redescobrir os segredos perdidos dessa técnica, e para isso precisaria da ajuda deles. Dito isso, Ainz retirou uma espada, com 20 runas esculpidas nela, de seu inventário. Mas ao verem Ainz retirar algo do nada, causou um pequeno espanto nos anões. Ainz mostrou a espada aos anões e eles ficaram extremamente surpresos, tendo alguns que até confundiram como uma espada mitológica dos anões. Ainz começou a falar sobre as runas na espada, enquanto a mostrava aos anões. E obviamente pela técnica usada para esculpir as runas, não ser a mesma usada pelos anões, pois segundo eles, não seria possível esculpir mais de 6 runas. Por isso os anões queriam fervorosamente vê-la de perto e até tocá-las. Mas nesse momento, Chautiar os advertiu de suas insolências, porém Ainz pediu para que ela não se importasse, e entregou a espada para que os anões pudessem examiná-la de perto. E nas falas dos anões, descobrimos que o tesouro secreto da arte dos ferreiros rúnicos, o martelo usado pelo rei dos anões 200 anos atrás. Mesmo ele, tinha apenas 6 runas. Mesmo há 200 anos atrás, os ferreiros rúnicos gênios e prodígios não poderiam esculpir 20 runas em um equipamento. E por isso, os anões perguntam a Ainz se ele sabia qual a técnica utilizada, mas Ainz respondeu que não sabia, e que até mesmo seus criadores não estavam mais nesse mundo. E exatamente por isso, ele queria a ajuda dos anões, para juntos descobrirem e reviverem essas técnicas perdidas. Mas os anões presentes sabiam que era impossível para eles alcançarem esse feito. Entretanto, seu orgulho como ferreiro rúnico os impedia de dizer em voz alta. Então, um após o outro, os anões começaram a dizer que gostariam de tentar, até mesmo iniciando uma pequena discussão entre qual anão seria o primeiro a se tornar uma lenda, graças à sua descoberta. E Ainz, que estava assistindo a tudo isso, estava muito feliz com suas reações, começou a aplaudi-los. Ainz então diz que espera que eles irão à sua nação, com o propósito de dedicar suas vidas à criação dessas novas técnicas. Mas após sua fala, os anões ficaram em silêncio, e por isso Ainz, por coincidência, caminhou até o anão considerado um gênio, que só perdia para o pai de Gondo, e lhe confiou a espada a ele. O anão não entendeu como Ainz poderia confiar algo tão precioso a ele. E Ainz lhe diz que eles não eram mais apenas anões tentados pelo vinho, mas ferreiros rúnicos que desejavam assumir um desafio.
Então, o anão se endireitou e aceitou a espada, enquanto se curvava. Ainz o pergunta repentinamente, se é possível esculpir runas em cima de uma lâmina e depois encantar com magia. Mas o anão o responde que não é possível, já que as runas e os encantamentos eram basicamente opostos, e se fosse encantar uma lâmina com runas, as runas iriam distorcer. Mas então o anão perguntou a Ainz para onde ele irá após deixar a capital, e Ainz lhe diz que irá até a antiga capital real dos anões. O que causou ainda mais espanto, pois além de ser um lugar infestado por quagoas, ainda deveriam passar pelos 3 desafios no caminho, e por isso era extremamente perigoso, pois significava morte certa. Mas vale lembrar que isso é na perspectiva dos anões. E nesse momento o anão que havia recebido a espada de Ainz, tentou avisá-lo do vil dragão que habitava o antigo palácio real. Mas isso não o amedrontou, pois Ainz pensava que finalmente acharia um oponente interessante, que o faria ser extremamente cauteloso, como nos tempos de Yggdrasil. E com isso, a reunião acabou. Ainz saiu extremamente feliz, por ter tido êxito em convencê-los. Aura e Shaltiar o elogiaram. Ainz até considerou que poderiam estar zombando dele, mas ele lembrou que era apenas Aura e Shaltiar. Por isso respondeu de uma forma um pouco humilde, dizendo que certamente Albedo e Demiurgos teriam feito um trabalho melhor. Apenas para ser contestado pelas duas que não queriam acreditar. Uma coisa que vale ressaltar aqui, é para você que não vê nenhum ponto forte no Ainz. Bem, comparado com Albedo e Demiurgos, Ainz de fato não é um gênio, mas seu ponto forte são as táticas de batalha contra outro jogador, o famoso Player Killer. Mas continuando a história, Ainz enquanto olhava para Shaltiar, se lembrou do item mundial que a controlou, no entanto ele suprimiu seu ódio pelo oculto portador do item. O motivo pelo qual Ainz queria o desenvolvimento rúnico, se trata do fato de que o sistema de runas não existia em Yggdrasil, sendo as 20 runas esculpidas na espada mostrada anteriormente, meramente uma decoração. Mas já que existia nesse mundo, ele deveria evoluir essa técnica e torná-la em uma força maior que de Yggdrasil, e usá-la para fortalecer Nazarick. Mas quando voltou de seu devaneio, sentiu seu coração ser esfaqueado pelos elogios de Aura e Shaltiar. Porém quando Ainz olhou para Gondo que estava andando por trás deles, Ainz o pergunta qual o problema, por seu comportamento estranho. Gondo diz que se Ainz falou aquilo na reunião, certamente o conselho deve ter dado a aprovação para os ferreiros rúnicos serem recrutados pelo reino de Ainz. E então Ainz lhe diz sobre a reunião com o conselho, além dos termos sobre o inspetor que seria enviado periodicamente. Então Gondo começa a chorar, dizendo que o conselho realmente não sente que o desenvolvimento rúnico é necessário. O que choca Ainz, que não sabia como agir nessa situação. Ainz pensou que essas lágrimas era pela arte que ele tanto se orgulhava e admirava ser taxada como inútil e descartada em sua nação. E mesmo Ainz entendendo o motivo pelo qual o conselho regente aceitou o seu pedido, ele confirmou as palavras de Gondo, dizendo que o conselho tratou os ferreiros rúnicos como descartável. Porém ele não pensava da mesma forma, e sentia um grande potencial nos ferreiros rúnicos. Então, após confortá-lo, Gondo respondeu que iria trabalhar duro para não decepcionar suas expectativas. Com isso, Ainz começa a pensar sobre os dragões, que segundo ele poderiam viver para sempre. E então um rosto apareceu em sua memória, que eu imagino ser uma antiga companheira de guilda dele. E ele diz que ela uma vez disse que o ensinaria mais sobre eles, no caso os dragões provavelmente. Fim, é isso pessoal. Eu gostaria de me desculpar por não ter postado esse vídeo ontem, já que eu tinha avisado que postaria até de noite, porque aquilo né, se a sua mãe te manda ajudar em casa e você recusa, sempre dá merda. E graças a isso, acabou atrasando aqui, por isso tô postando hoje. Mas agora que vai ficar bom, porque o capítulo 5 vai se focar no resgate da antiga capital dos anões. Então é isso pessoal, se gostaram do vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.